Uma menina de 11 anos está sendo mantida pela justiça num abrigo de Santa Catarina para evitar que ela faça um aborto autorizado. Essa garotinha foi vítima de um estupro no começo do ano, descobriu que está com 22 semanas de gravidez ao ser encaminhada a um hospital de Florianópolis, e aí teve o procedimento para interromper a gestação negado. Ela foi enviada por uma juíza para este abrigo, inicialmente sob o argumento de que isso serviria para que ela se protegesse de seu agressor, um argumento muito válido, mas agora a defesa e a família dizem que ela está sendo forçada a permanecer no abrigo para que não possa passar por um procedimento legal, para que mantenha no ventre o fruto desse estupro. Está conosco o Aidar. Vamos ouvir as partes envolvidas, começando pela própria juíza Joana Ribeiro Zimmer. Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na sua barriga, pra gente acabar de formar ele, dar uns medicamentos pro pulmãozinho dele ficar maduro, pra gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar, se você não quiser. É que você vai no médico, né? A gente vai fazer essa pergunta pro médico. Mas você, se tivesse tudo bem, se a tua saúde suportasse, tu suportaria ficar mais um pouquinho e bebê? Aceitaria? Mais 2 semanas, 3 semanas? Ela está conversando com a própria menina, tá? Que tem de 10 para 11 anos. Exatamente. Tá pressionando essa menina a ela própria dizer que sim, que toparia ficar mais 2 semanas, levar adiante essa gravidez para ver se depois arruma-se um doador, etc. A gente ouve também a promotora Mirela Dutra Alberton. Quanto tempo que você aceitaria ficar? Não. O bebê já está completo, ele já é um ser humano. Consegue entender isso? Ele já está com quase 6 meses. Tem bebês que nascem até antes e ainda sobrevivem. Então, aceitaria, então, ficar mais 2 semanas, 1 ou 2 semanas, para fechar esses 6 meses deles. A gente dá a medicação que ele precisa para o pulmãozinho dele se formar por inteiro. A gente faria interrupção, só que em vez de deixar ele falecer, a gente entregaria para adoção. Aceitaria? Gente, então não é interrupção, né? Bom, deixando claro, essa menininha estava ao lado da mãe e a mãe é a favor da retirada do feto, é a favor do procedimento legal previsto na Constituição. A minha pergunta a você, Aidar, sem questionamentos morais aqui, apenas o lado jurídico mesmo. Essa juíza está extrapolando da sua função ao pressionar essa garotinha para que não realize o procedimento a que tem direito? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Megali, muito objetivamente, né, sem juízo moral, ela extrapolou muito. Tem uma parte da audiência que ela pergunta para a criança de 10 ou 11 anos de idade se ela acha que o pai do bebê concordaria com a entrega para adoção. O pai do bebê é um estuprador que engravidou uma criança de 10 a 11 anos de idade. A promotora, em determinado ponto, ela diz o seguinte: em vez de deixar ele morrer, porque ele já é um bebê, já é uma criança, ela diz o seguinte, Megali, em vez de a gente tirar ele da sua barriga e ele morrer ali agonizando, é difícil encontrar palavra e adjetivo que não seja ofensivo para descrever o que aconteceu nessa audiência, mas o fato é, ou a promotora e a juíza mentiram efetivamente com a intenção deliberada de desinformar para garantir que essa criança chegue ao final da gestação, ou elas não fazem ideia do que elas estão fazendo ali. Porque em um ponto, vamos lá, objetivamente, a juíza diz, depois de 22 semanas é homicídio, seria uma autorização para homicídio. Um profissional do direito, uma pessoa leiga, pode usar um argumento desse e a gente rebater, obviamente, mas ela é perdoada. Um profissional do direito confundir aborto com homicídio mostra que ele não sabe o que ele está fazendo e ele não pode trabalhar com direito. Pelo seguinte, Megali, são 2 coisas diferentes no Código Penal. E crime não é aquilo que eu acho que é ou o que você acha que é. Crime é o que está capitulado no Código Penal. E no Código Penal tem um artigo para aborto e outro para homicídio. Aborto não é homicídio. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é o seguinte, Megali.
Artigo 128 do Código Penal. Não se pune o aborto praticado por médico. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando ela é incapaz, do seu representante legal. Não diz aqui até as 22 semanas. Não estabelece um prazo. Diz que o aborto é legal se é resultado de, e se o fruto dessa gestação é resultado de uma violência sexual, de um estupro. Não estabelece essas 22 semanas. Quem estabelece isso é uma norma técnica do Ministério da Saúde, só que a norma técnica do Ministério da Saúde não é maior do que a lei federal, que é o Código Penal. Então, essa juíza, ela conseguiu formar um leque de desinformação por conta de sei lá que motivos, para fazer com que essa criança chegue ao final da gestação. E Megali, com mais de uma pessoa que eu conversei, disse que a menina podia se encaixar nas duas hipóteses previstas na lei. Tem uma terceira que também é prevista, que é caso de anencefalia, do aborto legal, mas isso foi uma construção do Supremo Tribunal Federal. Mas as duas previstas na lei originalmente, que é risco de saúde da gestante, se não há outro meio de salvar, porque ela tem risco à saúde dela, é uma criança de 10 anos, e o outro, se a gravidez resulta de estupro, não tem essa de prazo. Isso é uma norma técnica do Ministério da Saúde que não é maior do que a lei. A lei não estabelece prazo, muito menos esse prazo. Depois de 22 semanas, isso se transforma em um homicídio. Isso é mentira da juíza. Uhum. Ela se baseou basicamente aqui em 2 argumentos centrais, Aidar, um você já derrubou claramente aqui, você não, né? O Código Penal, né? Como você disse, é muito claro, né? A juíza afirmou que o aborto só seria possível com menos de 22 semanas de gestação ou 500 gramas do feto, quando na verdade isso não existe, ou seja, é permitido o aborto nesses casos, independentemente da idade gestacional, do tempo gestacional, é isso, né? É isso porque o Código Penal não prevê exceção de prazo, não prevê nada disso. E o que vale é o Código Penal, não a norma do Ministério da Saúde. E aí, um segundo argumento utilizado pela juíza é que ela está num abrigo, né? E aí, portanto, não seria possível permitir que ela fizesse a interrupção da gravidez. Só que a defesa da menina, da família, está guardando ainda recursos contra decisões tomadas pela juíza para que essa menina possa voltar para casa. O que disse a advogada? Desconhecemos e não entendemos a fundamentação da juíza. Ela segue negando o desacolhimento da criança e o retorno dela ao lar, porque isso seria permitir que a família faça o processo de interrupção. A família e a defesa não entendem por que não faz o desacolhimento, que é a retirada da criança do abrigo, Aidar. Não faz sentido manter essa menina no abrigo se ela efetivamente já não está mais convivendo com o agressor. Na audiência que foi mostrada pelo Intercept, tem uma parte que a mãe diz: dona juíza, a senhora decida o que quiser, mas por favor, se vai levar essa gravidez, permita que a minha filha volte para mim, para que eu possa tomar conta dela, chorando. Aí a juíza diz para a mãe o seguinte: Sheila, mas a senhora não acha que isso é uma crueldade imensa? O bebê nasce e fica chorando até nascer? Olha, poucas formas de tortura seriam tão efetivas e cruéis como as que a gente assistiu nesse vídeo divulgado pelo Intercept. Mas a mãe responde: mais crueldade do que a minha filha está passando? Sheila, e de novo, eu já estou indo para o objeto moral, eu quero ir para o técnico, me manter, apesar da gente ficar revoltado com isso, ser bastante técnico. Não há argumentos. Código Penal, de novo, o representante legal e a gestante vítima da violência, que é uma criança, vamos frisar de novo, uma criança de 11 anos de idade. As duas foram ao hospital pedir um direito, exercer um direito, o de interromper a gestação que foi fruto de uma violência sexual. A partir disso, o sistema de justiça brasileiro inteiro atuou para constranger uma criança a gerar outra criança, com o argumento de que há 30 mil famílias esperando a adoção de um bebê. Há 30 mil famílias esperando a adoção de um bebê e há 4 mil crianças na fila para serem adotadas, mais ou menos, segundo os números mais recentes do CNJ. Não há justificativa plausível, legal, moral, não, mas legal,
para o que essa juíza e essa promotora fizeram nesse caso. O aborto, nesse caso, é legal e deveria ser um procedimento absurdamente menos burocrático do que a gente está assistindo, principalmente nesse caso. E mais, há quem diga que essa juíza cometeu um crime ao fazer isso. O crime de coação no curso de processo, porque usou de violência psicológica para conseguir um resultado para satisfazer uma vontade própria, porque não há outro motivo para esse leque de absurdos que a gente assistiu na audiência correr desse jeito. É difícil, né, a gente se manter usando os parâmetros técnicos, né, manter tudo longe do sentimento e dessa revolta que a gente tem ao ouvir essa história, mas é o que a gente tem que fazer. A gente tem também, Aidar, as pessoas envolvidas nesse processo rebatendo, dizendo que foram áudios vazados ilegalmente, publicados pelo Intercept e outros meios de comunicação. Primeiro, com relação a isso, é possível anular eventualmente toda essa investigação que está sendo feita em torno dessa tortura pela qual essa criança está passando, com base nessa ilegalidade, entre aspas, e outra, se não, a que tipo de punição, ou estão sujeitas a algum tipo de punição, essa juíza e essa promotora? Carla, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que o sigilo cabe aos servidores públicos, não aos jornalistas. O jornalista não tem dever de sigilo. O jornalista tem dever com a informação. Eu lembro de votos do ministro Celso de Mello, já aposentado, mas saudoso ministro, que diz isso com todas as letras. O dever de sigilo é do servidor público, não do jornalista. Não tem essa de anular isso, aquilo. Isso veio a público e o CNJ pode atuar. De novo, há quem ache que o caso dessa juíza se enquadre no 344 do Código Penal, que é coação no curso de processo. E o CNJ pode atuar porque essa juíza agiu contra a lei. Ela agiu contra a lei e mais, desinformando, porque ela é uma profissional do direito, ela é uma juíza, ela não pode confundir aborto com homicídio. São duas figuras diferentes do Código Penal. Isso não pode ser confundido por uma profissional do direito. Quando ela confunde, seja por desinformação, seja por mentira, ela não cumpriu com a atribuição dela. Ela agiu contra a lei. Ao agir contra a lei, ela pode sim ser enquadrada pelo Conselho Nacional de Justiça com procedimento administrativo que pode levar desde uma advertência até a aposentadoria compulsória. Mas algo pode ser feito. Agora, sobre essas provas, se elas valem, se elas não valem, de novo, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O dever do sigilo é do servidor, nunca do jornalista. E se as provas vão ser julgadas ilegais depois ou não, isso é uma outra discussão. Quem deveria guardar sigilo é isso. Agora, Carla, tem um ponto da audiência que a psicóloga, que é a única profissional que realmente cumpriu seu papel ali, ela para e fala assim, gente, eu só queria saber se nessa conversa aqui está claro que se trata de uma gravidez fruto da violência. E ela um pouco que se revolta com isso. Vamos lá, está claro que é isso que a gente está tratando aqui, que é uma gravidez fruto de uma violência contra uma criança. E aí a juíza vem com a história de que depois de 22 semanas é uma autorização para homicídio. De novo, do ponto de vista técnico, isso é um absurdo você querer misturar aborto com homicídio. São duas figuras separadas no Código Penal, estão em artigos separados e tem que ter um tratamento legal diferente. Uma coisa não se mistura com a outra. E desde o começo a gente não quer cair na tentação do argumento fácil de dizer algo como queria ver se fosse a filha dela. É irrelevante se fosse ou não a filha dela. O que nós queremos é que o agente público cumpra sua função e não negue direitos a brasileiros, que foi o que essa juíza aparentemente fez. A gente está se atendo aqui à questão técnica. Então vamos lá, Aidar. Você diz que isso poderia ser ela poderia estar incorrendo no cometimento de um crime. Negou um direito a uma família e, no caminho, constrangeu e humilhou uma criança, expondo essa criança a uma exposição que, especialmente nesse momento, não deveria existir, por mais que ela não seja identificada nas reportagens. Não é improvável que algum familiar esteja ouvindo a gente agora. A gente não deveria estar falando desse caso aqui, né? Isso deveria competer a juíza realizar seu trabalho e garantir o direito a uma brasileira que se encontra numa situação tão delicada. Você já falou que a pena poderia
ficar entre a advertência e a aposentadoria compulsória. Há até o instrumento da demissão, mas isso é tão raro que a gente retira aqui da equação. Entre advertência, censura, remoção compulsória, aposentadoria compulsória, o crime em que essa juíza teria incorrido, pela sua experiência, se encaixaria em que tipo de punibilidade? Olha, Megali, eu sinceramente acho que no máximo vai ter uma advertência ou uma penalidade maior se isso for um pouco mais para frente. Eu duvido que esse caso, tanto na Corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde ele começa a correr, quanto no CNJ, se ele chegar lá, vai ter uma punição maior do que essa, maior do que uma advertência. Precisava ter outras informações, se essa juíza já sofreu outros processos administrativos, se já foi punida antes, porque isso também pode mexer nessa pena. Agora, se for por primeiro processo que veio a público e que ela realmente vai responder, eu duvido um pouco que isso passe de uma advertência ou, no máximo, de uma remoção. Tire ela da vara de família, que claramente é um lugar onde ela não deveria estar, e coloque ela para uma vara onde o trabalho seja um pouco mais burocrático, como uma vara de execuções fiscais, alguma coisa do gênero. Isso aconteceu no caso daquele juiz aqui de São Paulo, que destratava as mulheres em audiências. A gente trouxe isso, inclusive em comentários na minha coluna, e a Band News fez reportagens sobre isso. Ele foi afastado da vara de família e foi colocado numa vara de execuções fiscais, uma coisa um pouco mais burocrática. Eu acho que essa é a punição máxima que essa juíza vai receber. Não deveria ser, mas do ponto de vista técnico, legal, é isso que deve acontecer. No máximo, ela vai ser removida para outra vara, que é o mínimo que deve acontecer. Isso é o máximo que vai acontecer, mas deveria ser o mínimo que vai acontecer com ela e com a promotora, porque elas agiram efetivamente contra a lei nesse caso e não deveriam estar cuidando de vara de família. Bom, estou acompanhando aqui as mensagens dos nossos ouvintes, só para que fique bem claro, a gente não está aqui nesse espaço fazendo uma discussão sobre ser ou não favorável ao aborto. O que a gente está falando é de um direito legal previsto em lei, portanto, que está sendo negado a essa criança e a essa família, né? Pois é, e apesar de a gente estar tentando se distanciar, né, da coisa emocional, é um tremendo de um gatilho para a pessoa que foi abusada na infância. Por exemplo, o nosso ouvinte final de telefone 4541 tá dizendo, gente, eu não me conformo com essa história, eu fui abusada nessa mesma idade e já é difícil carregar no seu corpo que foi abusado, imagina carregar uma criança, fruto disso que aconteceu. Hoje eu tenho 40 anos, sou casada, tenho 2 filhos, sou muito bem trabalhada na terapia, bem resolvida com essa situação, mas a gente não tem como não se colocar no lugar dessa família, dessa criança. Então, para além de toda a questão técnica, meu Deus do céu, que situação, e um abraço para as pessoas também que se depararam com essa notícia, que serviu de gatilho para lembrar de muita coisa ruim do passado, né?